Amados irmãos e irmãs, abençoado dia, que alegria mais uma vez estarmos reunidos para meditarmos a palavra do Senhor. Chegamos no dia 31 de julho de 2026, é o último dia deste mês, dedicado ao preciosíssimo sangue do Senhor. O evangelho que hoje a igreja nos apresenta é Mateus capítulo 13, do 54 ao 58. Hoje a igreja faz memória do presbítero Santo Inácio de Loyola. Hoje, sexta-feira, memória deste grande santo, grande testemunho, grande exemplo de fé e de missão para toda a Santa Igreja. Amados irmãos, eu sou o Pedro Marques, da PIMC Católica. Se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos juntos a cada dia meditarmos a palavra do Senhor. Vamos ao Santo Evangelho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se para sua terra, Jesus ensinava na sinagoga, de modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e esses milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não moram conosco? Então, de onde lhe vem tudo isso? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus, porém, disse: um profeta só não é estimado em sua própria pátria e em sua família. E Jesus não lhe fez ali muitos milagres, porque eles não tinham fé. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, Jesus retorna à sua terra e ensina na sinagoga. Seus conterrâneos ficam admirados com sua sabedoria, mas essa admiração não se transforma em fé. Eles perguntam: não é ele o filho do carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E aí tem toda a narração do Santo Evangelho. Esse é um perigo que também nós, ainda hoje, corremos. Porque pode atingir a nossa vida espiritual. Acostumamos-nos com as coisas de Deus, sem verdadeiramente abrirmos o coração para o Senhor. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, peguemos os exemplos dos nossos padroeiros, São Pedro e São Paulo, São Daniel Comboni. Você aí, na sua comunidade, na sua paróquia, olhe bem para os exemplos dos seus padroeiros. Hoje nós temos como espelho Santo Inácio de Loyola, que muito fez, que muito construiu, que ajudou aos seus contemporâneos a se converterem, a mudarem de fé, a levar as coisas sagradas muito a sério. Hoje nós também recebemos esse convite especial, porque há sempre um perigo e que nós não precisamos acompanhar os modelos, os exemplos do mundo. Podemos conhecer muitas orações, participar das celebrações, ouvir frequentemente o Evangelho e ainda assim permanecer interiormente fechados. Podemos pensar que já sabemos tudo sobre Jesus e deixar de escutar aquilo que Ele deseja nos ensinar para o dia de hoje. A familiaridade com o sagrado, quando não é acompanhada pela fé, pode transformar-se em indiferença. E isso é muito triste. Vigiai e orai. Fazei tudo com zelo. Senhor, o zelo pela tua casa me consome. Os habitantes de Nazaré não negavam a sabedoria de Jesus, nem seus sinais. O problema é que não aceitavam que Deus pudesse agir por meio de alguém tão próximo, simples e conhecido. Também nós podemos cometer esses erros no nosso contexto de hoje. Muitas vezes esperamos que Deus fale somente por meio dos acontecimentos grandes, extraordinários. Mas Ele costuma nos visitar na simplicidade, por meio de uma palavra lida das Sagradas Escrituras, de um conselho de alguém próximo ou distante, de uma correção fraterna, de uma pessoa da família ou mesmo de alguém de fora, de um diretor espiritual,
de alguém humilde ou de uma situação inesperada. Precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado para não desprezar a voz de Deus. O Evangelho termina dizendo que Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquele povo. Isso é muito sério para nós. Jesus continua sendo o Filho de Deus, verdadeiro homem. Na primeira leitura, apresenta uma experiência semelhante. O profeta Jeremias anuncia fielmente a palavra de Deus, mas encontra rejeição e perseguição. O povo não queria abandonar seus maus caminhos. Preferia silenciar o profeta a converter-se ao Deus anunciado, a converter o próprio coração. Assim também acontece muitas vezes conosco. Às vezes rejeitamos não porque não entendemos a palavra, mas porque ela nos incomoda e exige mudança. E nem sempre estamos dispostos a realizar a mudança necessária. Hoje a igreja faz a memória de Santo Inácio de Loyola, um grande exemplo de alguém que permitiu que Deus transformasse completamente a sua vida. Inácio sonhava com honras humanas e glórias militares. Depois de ser gravemente ferido, passou por um longo período de recuperação. Durante esse tempo, lendo sobre a vida de Cristo e dos santos, percebeu que Deus o chamava para uma batalha muito maior, a luta pela santidade e pela salvação das almas. Santo Inácio não ficou preso àquilo que ele havia pensado antes. Deixou que Deus fizesse dele um homem novo, que o transformasse. Aprendeu a discernir os movimentos do coração e a reconhecer aquilo que o aproximava ou afastava do Senhor. Sua vida passou a ser orientada por um grande propósito. Faz tudo para a maior honra e glória do nome de Jesus. Ele nos ensina que ninguém está condenado a permanecer para sempre nos próprios erros. A graça de Deus alcança a todos, está disponível a todos. Um verdadeiro soldado de Cristo, interiormente dedicado ao serviço da igreja. Todos nós somos convidados a sermos esta figura. Desde que abramos o coração, nos dediquemos inteiramente a nosso Senhor e mantenhamos uma vida de graça, de caridade e de oração. Diante desta palavra, a gente precisa seriamente pensar em nossa vida, fazer um profundo exame de consciência e nos entregarmos ao Senhor. Peçamos então, meus irmãos, hoje a graça de não termos um coração fechado como os habitantes de Nazaré. Que o Senhor nos conceda uma fé humilde, capaz de reconhecê-lo, mesmo quando essa apresentação ela vem de forma tão simples e inesperada. Com Santo Inácio de Loyola, coloquemos-nos diante de Cristo, o reino eterno, e oferecemos toda a nossa vida a seu serviço. Que nossas palavras, nosso trabalho, nossas decisões, nossas famílias e nossa missão sejam conduzidas por um único desejo: amar e servir a Deus em todas as situações, para a sua maior glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. São Daniel Comboni, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.